Olá, sou o Dr. Calil César Marão, harmonizador facial e cirurgião bucomaxilofacial, e vim hoje falar para vocês sobre os processos de reversão da harmonização facial. E trouxe hoje alguns famosos, os quais eu vou comentar também sobre isso, que fizeram o procedimento, se arrependeram e fizeram um processo de reversão, como Eliezer, GK, teve também a Graciane Barbosa, teve o Lucas Luco, a Sheila Carvalho e mais recentemente tivemos a Gretchen. A Gretchen fez o processo também de desarmonização facial ou reversão de harmonização facial. Eu acho que desarmonização é um termo errôneo para isso. Eu acho que reversão da harmonização também é um termo errôneo, porque quando a gente fala de harmonização facial, de fato a gente está falando de harmonizar. Se você preencheu o rosto, colocou um fio de sustentação, fez seu ácido hialurônico e isso deu errado, então a gente não pode chamar isso de harmonização facial. Mas, deixando detalhes de lado, como que é feito esse processo, Calil? Esse processo é feito através principalmente de um produto chamado hialuronidase, que é um líquido que nós injetamos no rosto da pessoa, ou no corpo, ou no local que foi feito o ácido hialurônico, e esse líquido reage com o ácido hialurônico, transformando ele em um líquido, fazendo com que o corpo reabsorva isso de uma maneira muito mais fácil. Muitas vezes a gente também utiliza a remoção mecânica, que seria a perfuração com uma agulhinha e extração através de pressão no local. Mas, além desse processo, nós temos que lembrar que a harmonização facial ela não é feita só com ácido hialurônico, mas também com fios de sustentação, com preenchedores permanentes. Então, dependendo do produto que você usou, por exemplo, um polimetilmetacrilato, o PMMA, quando você quer tirar o PMMA, a única possibilidade é a extração cirúrgica. Porém, em alguns casos, a gente pode fazer simplesmente a aplicação de corticoides no local. Esses corticoides vão reduzir a inflamação local que o PMMA gera e vão reduzir também a bioestimulação que anteriormente foi feita, gerando muitas vezes um volume de colágeno. Calil, e os fios de sustentação? Hoje nós utilizamos muito o fio de sustentação chamado PDO, que é o fio de polidioxanona, que é um produto reabsorvível. Então, muitas vezes, mesmo o PDO não atingindo o objetivo do paciente, ele vai naturalmente sair do corpo do paciente através de massagens, aplicação de calor, e em alguns casos, utilização de tecnologias para dissolver esse fio mais rapidamente. Todavia, ele é um fio que o próprio processamento natural dele vai fazer se soltar. Antigamente, e ainda hoje, se utilizava muito um fio chamado fio russo, que é um fio de polipropileno. Este já é definitivo, é um fio plástico. Qual que é o problema do fio russo? Se ele for colocado em camadas muito superficiais, ele fica aparente no rosto e ele não dissolve, por ser um fio definitivo. E aí a remoção se torna cirúrgica, feita através de uma pequena incisão no local onde foi colocado o fio e é feito depois a remoção mecânica desse fio. Nós temos também as harmonizações feitas com bioestimuladores, como hidroxiapatita de cálcio, ácido polielilático. Quando é feita com bioestimuladores, nós voltamos ao mesmo tratamento que é feito para o polimetilmetacrilato quando é possível fazê-lo não cirúrgico, que é a aplicação de corticoides locais que vão reduzir a inflamação local, vão reduzir o colágeno local, fazendo com que haja uma diminuição daquele produto ali. E, para não deixar de lado, um dos mais importantes, a famosa toxina botulínica, que é um ativo que serve para desativar as células musculares, fazendo com que as rugas de movimento desapareçam. Neste caso, é utilizado estímulo facial através de fisioterapia, movimentações. Existe a debatida eletroterapia, que eu particularmente sou contra, porque eu acho que ela mais danifica do que ajuda. Existe o laser, a laser terapia, através de ILIB, que é aquele que coloca no pulso, ou no pescoço, ou no tornozelo, para trabalhar
a circulação como um todo e melhorar a ativação celular, fazendo com que o músculo volte a funcionar mais rápido. Existe o uso de anti-inflamatórios e corticoides associados à vitamina B para acelerar a recuperação desse músculo, entre muitas outras coisas que dá para fazer aí na reversão de um botox incorreto. A vantagem da toxina botulínica é que dentro de 3 a 4 meses, de qualquer forma, ainda que você não faça nada, ele tende a desaparecer os efeitos possivelmente deletérios quando ocorre alguma intercorrência, certo? Por que essa tendência de desarmonização, entre aspas, facial surgiu? Que eu prefiro chamar de reversão de uma falha na harmonização. Porque muitos profissionais, não posso julgar os motivos, acabam colocando muito produto no rosto de seus pacientes. E aí os pacientes acabam ficando com uma mandíbula enorme, um malar enorme, um lábio muito grande. E essas desproporções faciais geram uma aparência muitas vezes estranha, que a pessoa se sente mal com aquilo, porque ela perde a naturalidade dela. Então, hoje, a harmonização facial ela segue uma tendência, os harmonizadores como eu, por exemplo, de fazer algo mais natural, algo que a pessoa não mude totalmente, mas ela melhore aqueles aspectos que ela já tem de belo. Então você pega aquela beleza que é peculiar da pessoa e você valoriza ela sem excessos. Então a pessoa tem um narizinho, você dá uma empinadinha, o malar da pessoa está um pouco fundo, tem um pouco de olheira, você dá uma melhorada. O queixo é muito pequeno, você aumenta um pouquinho, a mandíbula é muito curta, você aumenta um pouquinho. Tudo muito gradativo, fazendo com que o paciente primeiro reconheça o próprio corpo da maneira que ele deve ser e com que o paciente olhe no espelho e goste do que ele está vendo. E por isso a gente foca hoje em uma harmonização mais natural possível, dentro de maneira que o paciente ele consiga, de fato, olhar no espelho e falar, nossa, estou me sentindo mais jovem. E não que ele olhe no espelho e fale, estou me sentindo diferente. A ideia não é essa na maioria dos casos. A ideia na maioria dos casos é a pessoa olhar e se sentir mais jovem. Claro que tem alguns casos que a pessoa quer mudar bastante. E esses são casos à parte, e eu vou estar falando um pouquinho destes casos para vocês daqui a pouquinho. Eu quero fazer com vocês primeiro uma análise de alguns casos que eu separei aqui para vocês olharem, de famosos. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui a página. Nós temos o caso, por exemplo, do Eliezer. O Eliezer... foi feito nele uma mandíbula muito projetada e aparentemente, pela foto que eu encontrei na internet, projetaram bastante o malar dele também. Isso masculinizou o rosto, mas de uma maneira, a meu ver, técnico, excessiva. Não posso considerar necessariamente que ficou feio, porque o belo ele é muito particular de cada pessoa. Então é muito importante que você saiba o que o teu paciente deseja. No caso do Eliezer, pelas pesquisas que eu fiz na internet, ele removeu essa harmonização facial. Quando você olha aqui na mandíbula dele, ficou aparentemente muito grande, tanto a mandíbula quanto o malar, trazendo um rosto que infelizmente eles chamam de rosto harmonizado hoje, que é um rosto muito quadrado, com excesso de masculinidade absurda, e a gente vê que não é o natural. Então ele optou por fazer a remoção desse ácido hialurônico que ele colocou aí, para voltar a ter o rosto natural dele. Agora, eu acredito aqui no Eliezer que um meio termo seria muito bem-vindo. Ele poderia ter feito um pouquinho de mandíbula, não tudo isso que foi feito aqui, como na foto que vocês podem ver, mas um pouco de mandíbula, talvez um pouco de malar, e pensar aí com carinho num botox aqui para essas linhas de expressão do meio do rosto, e talvez um pouquinho de preenchimento aqui na região da têmpora, mas coisas sutis, coisas que as pessoas olhariam para ele e falariam, será que ele fez? Sabe, gerar uma dúvida. Pô, você está diferente, mas eu não consigo ver o que é. Então, essa ideia aí, eu entendo ela como muito legal. Vamos ver outro caso aqui. A GK. A GK, gente, olha que legal. Ela tinha um rostinho bem redondinho, aí foi feita a harmonização dela, aonde fizeram o lábio, fizeram a região do malar
e fizeram a mandíbula e também afinaram o queixo. Então, o rosto dela passou por uma modificação que deixou mais demarcado, mais sensual, mas acabou perdendo um pouquinho daquela feminilidade, daquela doçura no rosto. A gente vê também uma mudança na sobrancelha, que ela deixou um pouquinho mais fina, e um arqueamento. Quando você vê essa última foto, você vai ver que houve assim uma reversão ali da harmonização, uma adequação, porém ela está muito diferente da primeira foto, então houve sim uma melhora, foi feito sim uma harmonização facial aqui, mas a gente vê a diferença entre uma harmonização facial inadequada para uma harmonização facial adequada. Você vê que o rosto dela na última imagem ficou muito mais feminino, muito mais delicado, e ela está muito mais bela na última imagem. E também uma coisa importante aqui, muito provavelmente ela perdeu um pouquinho de peso aqui da primeira para a última foto. Não tenho certeza desse fato, mas é o que me parece, o que auxilia também no processo de harmonização. Toda harmonização, quando você pega um rosto mais magro, um rosto mais fino, você consegue trabalhar de uma maneira muito mais interessante, porque pouco produto vai te dar um resultado muito expressivo. Diferente quando você pega um rosto com mais volume, um rosto mais gordinho, onde você tem que esvaziar primeiro através de técnicas de bichectomia, lipo de papada, emagrecimento facial enzimático e outros, para que você alcance de fato um resultado esperado. Vamos ver outro casinho agora? Graciane Barbosa. A Graciane Barbosa, ela fez a harmonização e eu peguei esse take aqui da internet e você vê que o olho dela ficou muito pequenininho. Por quê? Quando você coloca gel aqui no malar, querendo ou não, o olho fica um pouquinho mais apertadinho porque se cria um volume. Pelo que eu estou vendo aqui na foto, fizeram nela o malar, a mandíbula, o lábio, não sei se colocaram um bigodinho chinês nela também, mas ficou muito produto. Esse excesso de produto, esse excesso de volumização, ele acabou por deixar ela um pouquinho inchada e não ficou bonito. Realmente a gente vê que, apesar do belo ser relativo, realmente eu acho difícil alguém que consideraria belo a primeira imagem. E logo na segunda você vê que ela tá assim com o lábio projetado, bonito, só que ela tá com o rosto mais enxuto, com as marcas devidas do rosto, que é aquela marquinha do efeito blush, um queixo mais fininho, um narizinho mais fininho, uma sobrancelha bem desenhada e principalmente os olhos estão aparecendo mais. Essa questão do olho mais aberto, ela é muito importante aí dentro da estruturação de uma face. Porque o olhar é uma das coisas mais belas aí que nós temos no rosto. Depois nós temos o caso do Lucas Luco. Deixa eu abrir aqui. O Lucas Luco, eu particularmente gostei do caso dele. Eu não sei se eu teria removido, talvez teria colocado um pouquinho menos de mandíbula e um pouquinho menos de malar, mas não ficou ruim. Eu creio aqui que se ele tivesse esperado um pouquinho mais o assentar desse produto, eu creio que ficaria muito bom. Inclusive o Lucas, que eu me lembre de ter lido na internet, ele fez a remoção desse material, mas não havia uma necessidade de se remover, porque o próprio material ia acomodar, só que ele acabou não se enxergando com o procedimento, ficando muito mal, e ele preferiu remover. Mas eu particularmente eu gostei desse caso, teria pisado um pouquinho no freio, colocado um pouquinho menos de produto, mas para mim não ficou ruim não, eu acho que ele mais não se enxergou aí com a harmonização facial dele, mas é minha opinião particular, deixa a sua aqui embaixo. E por último nós temos aí a Sheila Carvalho, e depois eu vou comentar de dois casinhos, que é da Joelma e do Estênio Garcia, são dois casos aí importantes aí na mídia também, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês. A Sheila Carvalho, nós acabamos vendo que é a mesma falha que houve na Graciane Barbosa, um excesso de produto acabando deixando o rosto dela inchado, parecia que ela tinha engordado, isso daí, e muito produto. A gente vê que o pecado do profissional de harmonização é excesso de produto. Eu lembro que quando eu comecei minha carreira, uma frase máxima que a gente tinha é o menos é mais. E a gente vê aqui que houve um excesso também aqui na Sheila, e aí quando foi removido, ela ficou com um rosto muito mais harmônico. Foi feito de fato uma harmonização facial através da remoção do produto.
Com relação ao Estênio Garcia e a Joelma, eu cheguei a conversar com os profissionais que fizeram o Estênio Garcia. A Joelma, se não me falha a memória, foi o Dr. Igor Costa que fez, não recordo, que é um harmonizador fantástico que a gente tem no Brasil. E tanto um caso como o outro foram pontuais. Por quê? Porque tanto o Estênio quanto a Joelma, eles tiveram questões inflamatórias no seu corpo, então não foi erro do profissional. A Joelma, acho que ela teve 4 Covid, se não me falha a memória, e aí isso ativou todo o sistema inflamatório dela, fazendo com que ela ficasse muito inchada e acontecesse aquilo que vocês viram, dela ficar com aquele rosto praticamente deformado. E por que isso, Calil? Porque quando você inflama, os locais onde tem ácido hialurônico, esses locais eles vão inchar mais do que o normal. E isso é esperado já do ácido hialurônico e de qualquer produto não biológico. Até o silicone que coloca no seio, no glúteo. Os locais onde você tem produtos que não são do seu corpo, por mais que o ácido hialurônico seja altamente compatível, eles vão juntar um pouco mais de líquido e vão inchar um pouquinho mais. Que foi o caso da Joelma e do Estênio Garcia. A harmonização tanto de um quanto de outro ficou muito bonita. Só que, infelizmente, eles tiveram esses efeitos inflamatórios que acabaram inchando, e a mídia ela vai pegar aquilo que acontece de pior, né? E se ela puder ainda jogar um pouquinho de lenha na fogueira, ela joga, né? Mas tanto o caso do Estênio quanto da Joelma foram reações específicas do corpo deles. Não foram falhas de harmonização, como a gente vê em alguns casos. E eu falei para vocês que eu ia falar também do caso da Gretchen, né? A Gretchen ela vem passando por mudanças há muito tempo, se não me falha a memória também é o Dr. Igor Costa que está trabalhando ela, e foi feito um trabalho muito bom nela ao longo desse tempo. A Gretchen, ela tinha colocado... Não foi emagrecimento, não. Não? Mônica, foi... Eu fiz hialuronidase. Quer tirar? Quer pra tirar? 2 vezes, e coloquei fio. Tirou o produto que tinha, tirou praticamente tudo e fez só os fios. Tempo, negócio. 2 meses que eu botei o fio. Agora, amanhã eu vou lá pra poder ele olhar se tá tudo bem, porque faz tempo que eu não voltei na manutenção. E pronto, e assim ficarei. Por causa do PMMA, lá atrás, quando nem se tinha assim, ácido hialurônico livre demanda, como a gente tem hoje. E claro, o PMMA, por ser um material definitivo, ele, conforme o envelhecimento vai acontecendo, ele vai caindo junto com a pele no lugar que você colocou. E foi o que aconteceu com ela. Por isso teve que ser feita a remoção desse PMMA, provavelmente cirurgicamente, e posteriormente feito ácido hialurônico em regiões específicas para que ela ficasse mais bonita. Depois, ela decidiu tirar esse ácido hialurônico e fazer o fio de sustentação. E, Calil, qual que é a grande vantagem do fio de sustentação? Primeiro, ele é reabsorvido. Segundo, ele dá um resultado muito natural, apesar dele ficar meio repuxado ali quando você acaba de colocar, você não ganha volume nenhum, ele só reposiciona a tua pele. E aí cada vez que você faz ele fica melhor ainda. Usando uma boa técnica, você vai atingir resultados espetaculares. Além de uma produção de colágeno maravilhosa. Então ele vai forçar o teu rosto a ficar muito mais bonito e muito mais jovem só pelo fato dele estar ali. Então... eu quero encerrar o vídeo falando para vocês que o processo de harmonização facial ele é maravilhoso. Se vocês entrarem no meu Instagram, o @reidaharmonização, vocês vão ver que ali vocês vão encontrar os casos mais naturais, um pouco menos naturais, mas tudo dentro de um equilíbrio, o que é muito importante quando você faz uma harmonização facial de qualidade. Se você tem mais alguma dúvida sobre harmonização, manda para mim aqui nos comentários do YouTube, ou no direct, ou no WhatsApp. Eu só vou te pedir uma gentileza antes de você sair desse vídeo. Curte, faz um comentário, nem que for um coraçãozinho, e compartilha com seus amigos ou amigas que estão interessadas em saber um pouco mais sobre a harmonização. Fiquem com Deus e um dia fantástico para você que está vendo esse vídeo. Tchau. Para você que deseja fazer a harmonização facial comigo, a minha clínica fica em Andradina, São Paulo, e eu atendo também em São Paulo, capital. Faço toda a parte de harmonização facial, incluindo toxina botulínica, preenchimentos faciais, fios de sustentação, bioestimuladores, PDRN e muitos outros. Contamos também, mas apenas na clínica de Andradina, com toda a parte de trabalho em odontologia, prótese, implante, lentes de contato, extrações, entre muitos outros. Então, se você deseja o seu tratamento de harmonização facial em São Paulo ou em Andradina,
entre em contato pelo telefone que você viu aí no vídeo. E se você deseja serviços de odontologia, apenas em Andradina. Te aguardamos com muito amor, muito carinho, dedicação e um serviço completo de alta qualidade.